Boa tarde, meu amigo rubro-negro e a minha amiga rubro-negra. Viemos aqui para mais um dia trazer todas as notícias para você do mais querido do Brasil e manter a galera atualizada sobre o nosso querido e glorioso Mengão. Vou começar aqui falando de coisa boa. Essa semana tem muita coisa boa. Vou falar aí da ação do Jorge Jesus. Eu vou falar aí sobre os dois novos reforços aí que o Flamengo trouxe, né? Vou falar aqui também sobre o horário do jogo e a preocupação do pessoal aí onde assistiu os jogos do Flamengo. Vou falar aqui de uma possível vinda do Guga, o lateral do Atlético Mineiro, vindo para jogar no Flamengo. Vou explicar como que isso vai estar se desenrolando. E eu vou falar aqui também a respeito de uma coisa que tem acontecido, que as pessoas estão confundindo aqui em relação ao jogador Jô do Corinthians, aquele mesmo, um grandão que joga no Corinthians, que hoje pertence ao Nagoya Grampus do Japão e ele está aqui no Flamengo. Mas eu vou explicar a situação direitinho. Então vamos falar aí sobre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quem sabe, ele lançou um livro, né, uma autobiografia, e ele, na venda desse livro, ele se comprometeu de 10% de toda a arrecadação ele doar para o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né, ajudando as crianças aí a se recuperarem dessa doença que é maligna, uma doença que às vezes vem inesperadamente, a gente não sente nada e aparece, do nada pode acontecer com qualquer um. E depois desse gesto nobre, o Jorge Jesus, essa semana, ele, naquele impasse todo, antes da final do Mundial de Clubes, até que vazou uma notícia que o dinheiro do bicho, né, que da Libertadores e do Brasileiro, que seria pago aos jogadores, não estava sendo bem feito a divisão e tal, e os jogadores abriram mão de 30% do seu bicho para pagarem. Ali o pessoal, os roupeiros, né, o pessoal que acompanha aí, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, que todo o pessoal que faz parte da comissão do futebol. Beleza. Ontem, Jorge Jesus nos surpreende tirando do seu próprio bolso para pagar cozinheiros, para pagar os vigias, para pagar o pessoal que apara a grama. Ele tirou isso do próprio bolso, que ele não fazia parte diretamente da comissão técnica, mas ele entende que eles são fundamentais num corpo, né, no clube de regata do Flamengo. Mais um gesto nobre desse português, um exemplo aí de ser humano a ser seguido. Vou falar aqui sobre dois reforços do Flamengo. Eu tive a oportunidade de assistir aí na Copinha. Eu gosto muito de futebol e acompanhei alguns jogos da Copinha. E o Flamengo contratou dois jogadores ainda para a base, para se integrar ao elenco sub-17 do Flamengo. O que acontece? Esses dois jogadores, um eu prestei bastante atenção nele jogando, e o outro realmente eu não vou mentir aqui que eu não chamou minha atenção, tá? Eu vi um jogador, o Vinícius, o zagueiro, e vi um meia esquerda, camisa 10 do Real Brasília, que é o Vinícius Índio. O Flamengo foi buscar esse garoto. Eu lembro no dia que eu vi esse jogo, eu não lembro contra quem, não sei se foi contra o Botafogo. Eu sei que o moleque acabou com o jogo. O moleque é bom de bola demais, bom de bola, tem um futuro aí pela frente impressionante, se der tudo certo na carreira desse moleque. O moleque é um craque. E eu pensei comigo que o Flamengo tinha que ter olheiros para buscar esse moleque, cara, para trazer essas revelações aí da Copinha. Não sabia eu que o Flamengo estava com 6 pessoas infiltradas acompanhando a Copinha e aproveitou aí de trazer mais jogadores para reforçar a sua base e
promover de repente mais jogadores ao elenco profissional. Vou falar aqui sobre o Jô. É um jogador que pertence ao Nagoya Grampus, né, que joga no Japão, sendo que o Flamengo, sendo uma referência na recuperação de jogadores, o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, né, com o Dr. Tanúrio lá tratando dele, aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, o Henrique Dourado voltou agora para fazer um treinamento ano passado específico com o Flamengo. E isso está acontecendo com o Jô. Ele pediu permissão ao Nagoya Grampus para vir fazer aquele tratamento aqui no Ninho do Urubu, junto com a comissão, né, dos médicos da preparação física, para ele voltar a atuar no Japão. Então, as pessoas têm visto ele no treino e tal, têm achado que o Jô será jogador do Flamengo. O Flamengo já tem o Gabigol, tem o Pedro, né? O Flamengo não tem necessidade de ter aí um terceiro homem de área, já que também o Bruno Henrique pode às vezes ainda, e fez ano passado, a função do camisa 9 centralizado. Tá bom, nação? Só para que vocês não confundam isso aí. O Jô não tem proposta, não tem nada do Flamengo. Vou falar de uma coisa aqui que está me deixando indignado. A falta de bom senso das pessoas. O Juninho Paulista, ele, numa entrevista, ele foi perguntado em relação à resposta negativa do Gerson a não querer participar desse pré-olímpico. E a gente vai explicar aqui por quê. Porque o cara tem todo motivo de não querer participar do pré-olímpico. O que acontece? O Gerson vinha jogando pela Roma, né? E lá a janela deles fecha no meio do ano, e o Gerson veio para o Flamengo no meio do ano. Beleza, então o Gerson jogou pelo Flamengo o restante do ano, e o Gerson foi um dos jogadores que mais atuou desses que chegaram. Tanto que ele estava tendo que ser sacado de todos os jogos para a entrada do Diego Ribas, que estava entrando até super bem no lugar do Gerson, e eu acredito que vai brigar por posição com o Gerson esse ano aí de pau a pau, porque ele entrou muito bem no jogo contra o River Plate, na posição de segundo volante, que é a posição que o Gerson faz. Então, essa falta de bom senso, eu não acredito, porque o jogador, quando ele acabou estafado, ele queria tirar suas férias, que pela Constituição, é uma coisa que a pessoa tem direito, 30 dias de férias, em qualquer emprego, em qualquer trabalho. Então ele abriu mão de ir para o Olímpia para ele poder tirar as férias dele, não adianta ele ir para lá para se lesionar, para se machucar. E o Juninho, da forma que ele fala, ele deixa entender que o Gerson terá complicações, isso vai pesar na balança para uma futura contratação. E o Gerson não é jogador de seleção pré-olímpica, não. O Gerson é jogador da seleção principal. Beleza, Juninho? Esse é recadinho para você aí. Seja mais humilde, mais sensato, tá bom? Eu ia avisar para vocês aqui também que o horário, tá, do jogo contra o Madureira foi alterado, tá? O jogo seria às 16 horas. Agora, esse jogo que acontecerá no sábado, próximo final de semana, acontecerá às 18 horas da noite. Né? Um jogo válido aí pela classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Eu vou tirar aqui uma dúvida de muita gente aqui que está preocupado porque o Flamengo joga 3 finais esse ano, no mês de fevereiro, né? Jogam 6 finais esse ano, 6 campeonatos esse ano, só que 3 finais já dentro do mês de fevereiro, o Flamengo podendo levantar 3 taças dentro de um mês. O que acontece? A Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, será disputado no dia 16, 11 horas, no estádio Mané Garrincha. Inclusive os ingressos já estão à venda, preço bem salgado, mas eu acredito que
vai lotar o estádio assim mesmo. O pessoal quer ver esse time do Flamengo jogando. A Rede Globo irá transmitir esse jogo, tá? A Rede Globo irá transmitir esse jogo da Supercopa do Brasil. Agora vamos para outra decisão, que é a Recopa Sul-Americana, tá? Quem irá transmitir o jogo da Recopa Sul-Americana é a DAZN, tá? Não sei se o pessoal já ouviu falar que ano passado já cobria jogos aqui no Brasil, e é uma empresa multinacional que tem parceria já em outros países cobrindo muitos times de futebol. E a DAZN que irá transmitir esse jogo do Flamengo da Recopa Sul-Americana. Beleza? E como fazer para ver esse jogo da DAZN? Como fazer para ver esse jogo da Sul-Americana? A DAZN era um site gratuito dentro do YouTube, onde a gente assistiu os jogos. E pelo sucesso, né, e pela amostra do seu material, a DAZN valorizou e agora ela cobra uma taxa para passar, né, transmitir os jogos. Então você paga uma taxa de R$19,90, alguma coisa assim, não passa disso. E você tem direito a transmissões não só desse jogo, como de muitos campeonatos. Beleza? Então vai dar pra gente ver as finais aí. E o Flamengo, que covardemente vai disputar 3 finais, né, em um mês. O Flamengo joga a Supercopa do Brasil no dia 16, viaja para jogar contra o Independente Del Valle, para longe, e na próxima semana, isso no dia 19, na próxima semana, no dia 26, recebe no Maracanã o Independente Del Valle, com transmissão da DAZN. Beleza, rapaziada? E aqui eu quero falar com vocês uma coisa bem séria aí, que é a reposição de um lateral direito, que é o que está acomodando a cabeça do rubro-negro aí. O Flamengo tem investido forte aí, tá? Em cima do Guga. O Flamengo tem tentado contratar o atleta que publicou um vídeo comemorando o jogo do Flamengo, não soou bem lá com a camisa, com a torcida do Atlético, não ficou nada legal o clima lá para ele. Isso pode facilitar muito a vinda dele pro Flamengo. Porém, o Guga está no pré-olímpico e nem tem como a diretoria se manifestar e conseguir conversar com o pré-olímpico para não atrapalhar lá as coisas que andam pela seleção brasileira. Beleza? E tem uma outra coisa positiva nisso também, porque o César provavelmente está de saída. E quem quer o César? O Atlético Mineiro está interessado na contratação do César. Então eu acredito que com tudo que isso pode acontecer, pode haver uma troca aí, não sei se uma volta de remuneração, mas pode acontecer uma troca aí entre o Guga e o César, nosso goleirão do Flamengo. E o Flamengo, como tem feito, né, já aponta já um outro goleiro para ser o substituto imediato aí do Diego Alves, que é o jogador Felipe, que é jogador do Cruzeiro, é a reserva imediata do Fábio, né? E não tem muito espaço por lá, e o Flamengo está atrás desse jogador, já que ele está rescindindo o seu contrato com o Cruzeiro. Beleza, pessoal? Essas foram as notícias de hoje, tá? Para deixar vocês bem informados aqui no canal Leandro Mostrange, Flamengo na Veia. E se você gostou desse vídeo, dá uma moral, se inscreve aí no canal, ative o sininho, coloque lá a opção todas, tá? E deixa aquele like maroto para você receber todos os dias as informações do mais querido do Brasil, porque isso aqui é Flamengo, isso aqui é outro patamar.